Estamos começando o Sexto episódio, né, João? Do quê? de Metanoia. Metanoia. Volta, que hoje não teve um Metanoia. Estamos começando o primeiro episódio de Metanoia. Tem que ser na mesma sintonia, né, mestre? No mesmo tom, inclusive. Na presença de quem? Do mestre. Da lenda. Do ilustre. Do homem que faz acontecer. Aquele que resolve inúmeros problemas. Literalmente. Ou melhor, enfrenta inúmeros desafios. Aquele que é igual o Batman. Igual o Batman, cara. É o Batman. Quando chamam ele, Tem que ser pra resolver tem que problema. ser para resolver na presença do meu querido, amado, ilustre irmão, o Luciano. O que vocês não sabem é que eu sou o alter ego do Batman. Eu sou o Bruce Wayne. Você tá vendo? Estamos aqui. Eu acho que eu falo do Batman todo dia. Você sabe que já vou dividir, né? O Lu é um grande amigo, né? Vou chamar de Lu porque estou proibido aqui de chamar ele de Doutor Luciano. Não posso chamar, vou ficar bravo que você chama presidente, então. Nossa senhora. Você sabe que a gente, né, tem o hábito de constantemente a gente toma café juntos, né? Tem sempre uma boa e velha padaria. Por sinal, Extremo é muito bom. Extremo é bom. Extremo é bom de muita coisa, né? Cara, a única coisa daqui de Extremo é que não fica nada aberto até tarde, né? 10 horas aqui o mundo acaba. Ainda há esperança, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E a gente sempre, muitas vezes, toma um cafezinho, né? A gente tava lá agora tomando um cafezinho da manhã e eu sei que a cadeira do presidente tá lá. Eu chego, o presidente tá lá. É assim, cara. Cadeira cativa. Cadeira Cadeira cativa. Quer encontrar o mestre, a lenda, Luciano, o presidente. Vai tá na lá. padaria. Vai na padaria, mas sempre bem cedinho, né, cara? Tá no ar 6h30. 15 Mas para 7. mais ou menos isso. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Maravilha, Tá esquecendo de nada, não? Verdade. Você me desculpa, tá? Já vou fazer a pergunta se você tá tudo bem, tá, meu amigo? Mas é que, antes de mais nada, o João tem... João é pura riqueza nos detalhes. Pura riqueza nos detalhes. Seguinte, em primeiro lugar, agradecer a Thaís, agradecer a VK Coworking, onde Opa. ocorre o nosso podcast. Com certeza. Agradecer o Wesley, que faz nossa identidade visual. E como sempre, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Você tá vendo? Riqueza nos detalhes. É isso aí. E ainda só alavancando nos detalhes. Por sinal, aqui no espaço do VK Coworking você tem aí inúmeras salas, né? Posso colocar tanto para locação mensal, rotativo, um podcast, onde nós estamos aqui agora. Tem bastante coisa, né, João? Tem muita coisa. Quiser trabalhar... tem áreas de lazer também, tem tudo. Entendi. Maravilha, então. Feitos os detalhes? Maravilha. Vamos voltar aqui agora, né? Mestre Luciano. Bom dia. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Thaís. Bom dia, Bom dia, Renan. Bom dia a todos que nos ouvem. Você tá vendo a voz? O vozeirão? É o Batman. Hã? É o Batman. Não, Eu é que sou o Batman. foi impostada a voz. Você viu? Você imposta a voz pra dar aquela... Eu sou o Batman. Nossa, voz essa do cultural, Eu Sou o aquela Batman coisa. é de quando foi do filme de 89, cara. É que assim, Depois daquele filme, ninguém falou Eu Sou o Batman no filme. você viu que o Joãozinho também é cultura, né? Você viu que eu já assisti todos os Batman Eu vi, também, cara, que né? você é um cara que gosta do Batman. Eu amo Batman, você não faz Entendi, ideia. cara. Olha, eu assim, né? Eu sou de 89, né? Posso falar que eu já sou, né? Você era Eu sou um de jovem. 97. Você é um jovem menino, né? Lu aqui também, um jovem rapaz. É um jovem senhor de meia idade. Maravilha. Lu, tudo maravilha, meu irmão? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Bem-vindo ao Metanoia. Lembrando que Metanoia nada mais é, né? Vamos pegar, trazendo pra cá, né? Que é a mudança de pensamento, né? Conectado lá até arrependimento, entre outras situações. Mas o nosso foco aqui é explorar um pouquinho qual foi, ou dentro de várias metanoias da sua vida. Quais são? Quais foram, e por aí vai. Quais estão sendo, por que não? Pergunta, sempre há uma oportunidade de metanoia, João? Todo dia, cara. O que você me diz? Todo dia. Sempre há uma oportunidade Todo de dia, eu diria que toda hora. mudar o seu pensamento, ou também falar um pouquinho do arrependimento, ou vou abrir até um pouquinho mais. Será que é sempre uma oportunidade para revisitar onde você está colocando o seu pensamento?
Agora eu filosofei um pouquinho, tá? Só abri. Romântico, como A sempre. gente tenta manter uma fala poética e romântica, porque é dessa forma que eu sou. Por sinal, muitas vezes as pessoas, né, brincam, mas tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Como minha mãe sempre falou, você não é todo mundo. Então, será, Lu, antes de explorar a sua metanoia, será que é sempre uma oportunidade da gente revisitar o nosso pensamento? Sempre, todos os momentos, né? Eu acho que todas as situações pelas quais a gente passa, atravessa na vida, elas são oportunidades de você rever aquilo que você faz, aquilo que você pensa e tentar tornar-se uma pessoa melhor. Eu tava até, antes de vir pra cá, né, eu sempre gosto muito de me preparar para todas as situações que eu faço na minha vida, né, e eu tava ouvindo um podcast, né, vou manter aqui, como eu vou falar no Metanoia, eu não preciso falar do nome do podcast, certo? Sim, você falou sem querer no episódio passado. É verdade, mas tá tudo bem, quando a gente admira, a gente compartilha, Sim, não é verdade? Claro. Mas eu tava achando muito interessante e tava falando tava falando sobre literalmente não gaste energia com aquilo que você não tem controle. Opa. E foi tão interessante que daí eu comecei a meditar sobre essa situação de não gastar energia sobre aquilo que você não tem controle. E aí eu simplesmente parei para pensar, né? Ou seja, nosso pensamento de novo. A gente não consegue controlar aquilo, por exemplo, que os outros falam da gente, certo? Correto. Aquilo que os outros pensam da gente, correto? Perfeito. Mas, e algumas vezes na vida de vocês já depositaram energia Nisso? nisso? Já. Várias vezes, não foi? Já, cara. Eu fiquei pensando muito nisso, do que vão achar de mim. Quantas coisas eu deixei de fazer por isso. Você tá vendo quanto é importante a gente revisitar muitas vezes os nossos pensamentos? Que quantas coisas... E eu fui nessa linha de raciocínio, sabia que nossa sintonia, né? Cada vez maior. E eu literalmente eu fiquei debruçando nisso, Lu. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, quantas coisas eu deixei de fazer na minha vida, né? Que eu considerava adequada, porque eu me preocupei, vou colocar dessa forma, com aquilo que iam pensar, com aquilo que iam falar de mim. E aí é interessante que ao longo da minha trajetória eu encontrei com pessoas, né, falando assim, não, mas você pode, né, ligar para aquilo que as pessoas acham. Eu sei, claro, a gente tem isso é claro, né? Isso é claro, acho que para todo mundo, né? Para todo mundo, sim. É claro, principalmente no falar, né? Mas muitas vezes essas mesmas pessoas que falavam para mim sobre tipo, você não pode ligar, é as que mais ligavam, né? Para aquilo que as pessoas muitas vezes achavam, falavam. E, gente, eu tô falando isso que tem coisa que dá em gente, né? E eu fiquei meditando sobre essa situação, que como nós conseguimos ficar muitas vezes paralisados. Mas, Renan, eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, João, você parece um super-herói, cara. Você vai e volta de uma cidade todo dia, você grava podcast, você tem tempo pra você ir na igreja. Eu falei assim, cara, eu sou gente normal, bicho. Eu tenho meus anseios, tenho minhas angústias, tenho meus desafios, tenho dias, não vou falar dias ruins, mas dias mais desafiadores. Eu sou normal, eu sou gente, eu não sou uma máquina. Eu travo também, você pensa que não, mas eu travo também. Posso conectar um ponto que você colocou? Tentando fazer uma grande coxa de retalhos aqui. Parece muitas vezes um super-herói, né? Eu dou tela azul também. Eu posso fazer uma... eu vou abrir a caixa aqui, tá, Lu? Antes da gente... Você viu que a gente continua, né? Continua no fluxo. Continua no fluxo, que é importante falar no fluxo. Então, veja se faz sentido, né? Herói. Várias vezes a gente já escutou isso ao longo da nossa vida, não foi? Sempre. O herói, né? Vendo filmes, né? Vendo desenhos, né? Heróis da vida real. Mas o que é o herói? Eu gosto de fazer uma narrativa sobre a minha visão de mundo sobre o herói. Fazer aquilo que precisa ser feito quando tem que ser feito. Esse faz sentido. Herói? Afinal, o herói não foi aquele que fez aquilo que tinha que ser feito. O herói foi aquele que a hora que tinha que ser feito morreu.
Então, e fez, ok? Só fazendo essa meditação, abrindo ela um pouquinho, seu colega, né, seu amigo colocou sobre, nossa, você parece um herói. E muitas vezes, o simples fato da gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer, porque na vida nem é só o querer, mas é aquilo que a gente também precisa fazer. É importante a gente ter essa consciência, né? Mas vê se faz sentido, tá? Quando a gente faz e se mantém em constante movimento, tem hora que, mesmo, logicamente sendo o nosso, vou colocar, né, propósito teórico, porque eu acredito no propósito que Deus tem para nós, mas incomoda, tem hora. Bastante. Bastante. Incomoda, não tem hora de fazer o que você precisa fazer quando tem que ser feito ao longo do dia a dia? Não, sim, incomoda, porque muitas das vezes aquilo que você precisa fazer não é aquilo que você realmente quer fazer. Sim. Né? O que é necessário nem sempre é aquilo que é o mais confortável. Né? Na maioria das vezes, trazendo isso para o nosso dia a dia, o necessário não é confortável. Né? Na maioria das vezes não é. Então o fato de você levantar, eu pelo menos gosto de levantar cedo, mas tem gente que não gosta. Sim. Então você precisa trabalhar, você precisa levantar cedo, precisa acordar, tomar seu banho, aquela coisa toda. Tem gente que preferia ficar na cama, dormindo até as 8 horas, 8h30. Exato. Né? Mas é algo que é necessário fazer. Né? Você tem que buscar o sustento seu e da sua família. E olha que interessante, eu vou explorar, sabe que eu vou explorar ainda mais essa fala conectada à sua área, né? Porque o Lu é o mestre dos mestres, dos advogados, entre situações. Mas a gente já vai chegar lá, tudo bem? E ontem eu tava num bom bate-papo também. E aí você falou, né? Tem gente que gosta de acordar cedo, né? Tem gente que não gosta e por aí vai. E aí ontem eu tava fazendo mais uma reflexão da importância de arrumar a cama, né? Eu tava conectando todos esses pontos. Inclusive, né? leia o livro que chama Arrume a Sua Cama. Arrume a sua cama. Arrume a Sua Cama, é algo assim. Neste momento, uma indicação de livro de João Paulo Moura. Ele é baseado em eu não lembro se é general, mas é alguém muito importante dos Navy SEALs, sim, americanos. E ele tem vários contos sobre responsabilidade. São contos sobre salvamento, sobre situações que ele passou em campo mesmo, seja em campo de batalha, seja em treinamento. É baseado num discurso que o autor fez numa formatura nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro baseado nesse discurso que chama Arrume a Sua Cama. Por que do Arrume a Sua Cama? Sim, agora, porque é a primeira revisitei. tarefa do dia. Primeira tarefa do dia, vou ficar com essa por sinal. Um agradecimento especial para Momento Cultural. A João Paulo Moura. Você tá vendo? Metanoia também é cultura, Lu. É isso aí. Você viu que eu já não chamo mais de Luciano, chamo de Lu. Não, ótimo, estamos em casa. Revisitando essa frase, né? É a primeira atividade do dia. Então você acorda, né? Vou trazer até um pouquinho do meu hábito. Você acorda, faço meu devocional. Desculpa, isso acontece no momento que tá rolando mesmo, normal, pessoal, é só alergia. Bom, acordo, faço ali meu devocional, ainda na cama, ora faço na mesa, e logo em seguida eu vou arrumar minha cama. Vou ficar na cama, tá? Arrumo a cama, depois faço todas as minhas atividades. Saio, vou trabalhar, estudo, e volto pra minha casa. Quando eu chego no meu quarto, a cama tá arrumada, certo? É esse o momento que eu queria ficar. Vocês já saíram da casa de vocês com a cama arrumada e quando vocês voltaram, vocês já tiveram aquela sensação de tipo, tá tudo arrumado? É uma sensação boa? Sim, Muito. Já saíram da casa de vocês sem arrumar a cama e voltaram, a cama estava desarrumada? Tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado, certo? Não parece que o dia foi uma... Olha por que eu gosto de conectar o pequenos hábitos e constantes. Arrume a cama. No meu caso, faça o devocional. Tome um café de qualidade. Você com a sua família, passe tempo de qualidade. Ok? Faça um pouquinho por dia. Uma atividade, uma tarefinha
por dia e vai aumentando esses tijolinhos, sabe? Juros compostos. Juros compostos. Já da área de investimento, né? Ele não perde a oportunidade para poder falar. Tinha que ver quando tava com o Ricardo, que eu falei assim, nossa, rapaz, que maravilha, tô tendo uma aula gratuita aqui. Então, o poder vou colocar pequenas, grandes coisas. Pergunta. Incêndio nasce grande? Não. Nasce grande? Não. Não, geralmente é um pequeno foco, né? É uma faísca. Exatamente. É uma faísca. Exato. Eu não vou falar problemas, vou falar desafios. E agora eu vou até revisitar a sua área, né, Lu? Vamos lá. Desafios. Nascem grandes? Geralmente os desafios eles nascem bem pequenininhos. Bem pequenininhos, Bem pequenininhos. E nós temos uma tendência, né? O ser humano tem uma tendência de procrastinar. Sim. E eu me incluo nessa situação, porque eu também tenho esse gente, mau né? hábito, né? E a gente tenta controlar isso todos os dias, mas a procrastinação, ela acaba transformando pequenos em grandes problemas. Pequenos problemas em grandes problemas. É uma bola de neve que vai girando, vai se tornando grande, até que chega um ponto em que é insustentável. Um desafio empresarial que muitas vezes você é chamado, né? Com certeza. Era pequenininho, né? No primeiro momento era só um impostozinho, não é? Exatamente. Não era isso? Exatamente. Valores pequenos. Valores pequenos. A hora que viu o leão já fugiu da Não, jaula. Já. era só um gatinho no começo. Era um gatinho. Era um filhote. Era um filhote gatinho de gatinho. virou um leão. Virou um leão. Rei da, né? De toda a parada. Mas é assim, né? Aproveitando o gancho e a deixa. Com certeza, você vê que a gente não arrasta para cima. Vamos esquentando, né? Exato. Revisitando o início da conversa, né? Hoje nós temos assim, né, algumas situações em que o mal emocional do século, né, que nós estamos enfrentando, do século passado, já do século XX e do século XXI, nós ainda estamos atravessando isso, são problemas subjetivos, problemas emocionais, né? Então, quando a gente fala assim, eu sou super-herói, né? Eu acho interessante, assim, eu sempre gostei da figura do Batman, eu sei que você sempre fala dele aqui também, porque o Batman, o alter ego do Bruce Wayne, né? Ele não é um super-herói. Para mim, o Batman é um cara que se machuca, que se arrebenta, que tem traumas, porque a origem do Batman é o trauma de ter perdido os pais, né, num assalto, e ele carrega aqueles traumas, e só que de que forma que ele usa isso, né? Alguns podem falar que é uma forma obscura de tentar resolver, mas ele usa os problemas emocionais, a raiva que ele sente, a carga emocional negativa que ele adquiriu na infância, para um lado de tentar ajudar a sociedade, né? Então essa é a visão que eu tenho do Batman, é um dos caras que eu gosto, assim, né? Das HQs, tal, desse universo de digamos assim, super-heróis. Super-herói é o super-homem. Eu né? gosto dele porque ele não tem poder. Exato. Poder, tipo, sai raio e os negócios. Então ele é um cara, o Batman é um cara que se preparou, né? Que superou os traumas e os problemas que ele tem, que ele carrega com ele, tá? Ele não deixou de lado, ele carrega com ele, só que ele usa a energia que isso gera dentro dele para tentar combater aquilo que teoricamente não é legal na sociedade. Ou seja, da onde vem o poder do Batman, né? Exatamente. Que nesse universo, corrija se eu estiver errado, é colocado como um dos mais poderosos. Se eu fizer sair do universo, é DC, correto? E for pro universo Marvel, se a gente olhar o Tony Stark, por exemplo, né? Eu falo que tem uma relação muitas vezes bem próxima. Sim. Então, só que o Tony Stark ainda bolou um negócio ali pra sair raio da armadura dele, né? Mas aí que tá, ele bolou. Eu só queria fazer uma meditação dentro dessa situação. Talvez que eu não gosto. Não, tá tudo bem, cara. Homem de Ferro é demais, muito maneiro. É muito bom para não falar outra palavra. Usando essas ilustrações desses universos, vou colocar dessa forma, da onde vem a essência desse poder, aí eu vou jogar para o ser humano, e para mim faz... Nossa, o Lu falando, o João falando, eu fui revisitando, né? Alguns princípios de poder, vou colocar dessa forma.
E não é poder e influência, não, que a gente está conectado aí, voltado a gerenciamento das partes interessadas, né? Dos stakeholders. Estou falando literalmente o poder. Você vendo como tem um propósito no Batman. Sim. Né? O Batman é um soldado. Exatamente. Ferido, machucado, com suas cicatrizes. Gente, vou colocar dessa forma, suas incertezas, e ainda assim, com base no que ele acredita, ele quer servir, vou colocar dessa forma, essa palavra mantém aqui no metanoia, ele quer servir para fazer um bem para o outro. Eu estava numa discussão sobre negócios ontem, conectando com valores e propósito, e a pessoa com várias ideias, eu falei assim, olha, alguma dessas ideias que você tem está conectado com agregar valor na vida das pessoas? Eu vou revisitar o Batman. Ontem você falou algo parecido para mim. Eu te falei assim, ô Renan, eu assinei tal lá um clube do livro e mesmo sendo um pouco mais caro, eu assinei. Você olhou para mim, gera valor na sua vida? Eu falei, gera. Ele falou assim, então não é caro. Obrigado, João, por relembrar essa frase. Quantas vezes a gente utiliza a palavra caro, né? Mas é porque a gente só não tem percepção se aquilo agrega valor ou não agrega valor. Eu até gosto de brincar que eu falo assim, gente, não tem nada caro e não tem nada barato. Tem a sua visão de mundo sobre aquela situação. Se vai te gerar valor ou não, se vai agregar valor ou não para você. E tá tudo bem, ok? Por isso eu até brinco, né? Não coloque preço nas, né? O único momento que eu falo de preço, não coloque preço nas coisas dos outros, né? Mas voltando na essência até do agregar valor, note que quando o nosso propósito ele é sólido, né? Porque é de bloquinho em bloquinho também, né? Eu acredito muito no propósito, de novo, né? Ainda a gente fazendo referência a uma literatura também, Rick Rowling, Uma Vida com Propósito. Super recomendo. Momento Cultural, Renan Mariano. Momento Cultura. E aí, se eu não me engano, falo que são 40 capítulos, é bem no 7º. Ele traz um pouquinho a mais sobre o propósito, que é o propósito que eu acredito, né? E eu tenho o meu propósito de dividir, agregar conhecimento com as pessoas. Hoje vai até às 11. Com certeza. E aí ao longo dessa trajetória, eu pelo menos consegui enxergar que há um propósito que está alinhado com o verdadeiro propósito na minha vida, que é o propósito que Deus tem para mim. Fala que a gente vai descobrindo um pedacinho por vez, né? Porque ele é além da nossa compreensão, vou colocar dessa forma. Mas o quanto isso, agora só voltando, né? Nessa grande coxa de retalhos, o quanto isso fez com que eu superasse os desafios. O João estava comentando, né, dessa ida e volta. Sim. Foi no ano de 2019 mesmo, né, 2020, que eu já vim aqui mais para Minas. E, cara, era assim, tipo, em 2019, principalmente, eu falei, não quero mais ter carro, vou andar só de motocicleta. E quantas vezes, cara, eu ia, voltava, dava altos giros de trabalho, mas conectado com aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu literalmente acreditava, e é o que eu faço até hoje, vou colocar dessa forma, e eu não me vejo, vou colocar, só usando a referência, como um herói, da mesma forma que o próprio, me corrija se eu estiver errado, mas o próprio Batman não se vê como um herói. Eu não me vejo como um herói, igual Exato. esse meu amigo falou. Até porque eu tomo muito cuidado com isso, cara. E esse é o ponto. Porque muitas vezes você pode também criar um pensamento, né? De melhor, pior, vou colocar dessa forma. Você pode muitas vezes depositar o seu pensamento em algo inadequado, né? E começar a falar, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, o filme acho que tem mais de 10 anos, então não vai ter problema falar. Acho que é o segundo da série, do Cavaleiro das Trevas, lá que tem o Coringa. Se eu não estou enganado, é no final dele, que ele fala isso. Ele fala assim, eu não sou... É alguma coisa assim, eu não sou o herói, eu sou o necessário. É isso. É alguma coisa assim que ele fala. Então, aí que tá, eu acho que o grande divisor de águas, se eu posso colocar assim, dentro de toda essa coxa de retalho que a gente está fazendo nesse assunto do Batman. Tá vendo? Começou no Batman, vamos ver onde isso vai parar hoje. Né? Fazer aquilo que precisa ser feito, porque é necessário.
Necessário não para mim. Porque eu falo que propósito e agregar valor, se fosse para você, cuidado. Pode ser que não seja algo tão, né, genuíno assim. Ousado um pouco eu falar dessa forma. Mas é que o propósito e agregar valor está conectado ao que você vai deixar como legado, ao que você vai agregar valor na vida das pessoas. Faz sentido quando eu coloco dessa forma, não? Não, com certeza. E faz mais sentido ainda a partir do momento que você constitui uma família, que você tem filhos, né? Nós temos aqui 2 pessoas, não sei se você está noivo, eu sei que o Renan está, você namora, eu sou casado, tenho uma filha. Então, falando um pouquinho de metanoia, de transformações, né, de mudanças, né? O presidente é o presidente. O presidente, né? Então, o que acontece, gente? É assim, nós passamos, né? Essa é a minha visão, óbvio, né? Uma visão muito curta, muito pequena, mas é aquilo que eu consegui absorver com o passar do tempo e N situações. É óbvio que a minha visão de mundo hoje, ela é muito diferente de quando eu tinha 18, 20 anos, né? Então, por esse período todo, eu sofri várias mudanças, né? E eu costumo sempre lembrar e falar de uma coisa que eu ouvi há muito tempo e eu achei muito bonito, que nós somos como um rio, nós nunca somos iguais. Porque o rio, quando ele passa, aquela água que passou, ela não volta mais. Tem até uma música sobre isso. Né? Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida nos transforma. Né? E quando você tem um foco, um objetivo, você consegue, pelo menos, né, busca fazer com que aquelas transformações, mesmo que pequenas, elas sejam positivas para a sua vida e para a vida daqueles que estão com você. Né? Que é fazer sentido também para as outras pessoas. Porque na realidade o crescimento pessoal, ele não serve só para você ser uma pessoa mais bonitinha, um ser humano melhor. Eu quero ser alguém melhor por quê? Porque eu quero ser um pai melhor, porque eu quero ser um marido melhor, porque eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um irmão melhor. Né? E quando eu digo irmão, não é irmão de sangue, né? É irmão da nossa irmandade, para os meus amigos, para as pessoas que estão próximas a mim. Então nós temos marcos na nossa vida, né? Então nós temos situações que nos marcam com algumas cicatrizes, né? E toda vez que você olha para aquela cicatriz, a ferida cura, né? Mas quando você olha para aquela cicatriz, você se lembra daquilo que aconteceu e em que nível aquilo afetou a sua vida e as pessoas que estavam ao seu entorno naquele momento. Né? E isso faz o quê? Isso gera uma mudança de comportamento, isso gera uma mudança de pensamento, gera uma mudança de foco muitas das vezes. Quantas vezes a gente não ouve, né, pessoas que eram workaholics, trabalhavam feito loucas, só pensavam em dinheiro, em trabalhar. Não que isso não seja bom, isso é ótimo e é necessário. Com certeza. Né? Porém, ela não tinha nem tempo para falar um oi pro filho, dar um beijo, um abraço, aquela coisa toda, e de repente a pessoa tem um infarto, né, se vê à beira da não mais existência, né, aqui nesse plano, e aí ela tem um marco na vida dela. Né? Ela sofre uma metanoia, ela sofre uma mudança de paradigma, né? E fala, opa, peraí. Aí você vê, e eu já presenciei várias vezes isso, pessoas próximas a mim mudam o estilo de vida, pessoas que não faziam exercício se encontram no parque, pessoas que não tinham tempo para a família, você vê saindo com a mulher, com os filhos, com o marido, com os filhos com os pais. Então isso, a pergunta foi, né? A provocação foi, né? Em que momento isso acontece e tal. Eu acho que isso acontece todos os dias. É só a gente estar com a mente aberta, com o espírito aberto para entender isso e absorver. Coração disponível. Já tivemos aqui. Coração disponível, né? É a fala da minha querida e amada noiva, né? Regiane. É importante falar, né? Opa! Coração ensinável. Querida Thalita, que esteve aqui conosco também. É literalmente estar disposto a essa transformação, está disposto a entender que cada dia é uma oportunidade, certo? É isso aí. E eu tive uma experiência assim maravilhosa ao longo desse final de semana. Nós passamos em conferência, né? Foi lindo, maravilhoso mesmo. Confesso que dá até aquela emocionada. E o Lu comentando, né? Até sobre
Muitas vezes você é workaholic, né? E você ali, né? Realmente é necessário trabalhar. E aí chega um momento na sua vida que você ainda não tem nem a clareza daquilo que você está perdendo com aquilo que você está ganhando, né? A gente falou um pouquinho sobre isso até nos últimos podcasts, mas aí eu já lembrei, na hora que você estava falando, eu lembrei de uma frase que meu querido pastor e sogro, vou colocar dessa forma, ele trouxe, que eu achei maravilhoso, da importância de cuidar dos seus. Sim. Que muitas vezes a gente está tão empenhado, né, eu vou colocar a palavra cuidar, tá? Cuidar dos outros, né, lá fora, fazer pelos outros lá fora. Aí, cara, isso aqui dá para revisitar e ficar umas 2 horas só falando nisso. E a gente está tão focado em literalmente, né, fazer, cuidar dos outros, e muitas vezes você não está cuidando do seu, ou melhor, dos seus. Veja que o Lu começou com literalmente vou buscar um desenvolvimento para ser um pai melhor. Vou buscar um desenvolvimento para ser um amigo melhor. Vou buscar um desenvolvimento para ser um irmão melhor. Então, vou buscar o desenvolvimento para primeiro cuidar dos meus. E isso não é egoísmo, não. Porque se você não cuida dos seus, como você está habilitado para cuidar dos outros? Essa é a moral da história, né? Vê se faz sentido. Total. Então você já pensou? Você é excelente, né? Vamos colocar aqui, excelente profissional, tá sempre ali empenhado a cuidar das outras pessoas, dos negócios, né? Vamos colocar dos clientes, certo? Sempre empenhado, sempre se dedicando, sempre cuidando. Aí na tua casa, você não tem tempo de qualidade com seu filho. Na tua casa você não tem tempo de qualidade com a sua esposa. Na tua casa você não tem tempo de qualidade com seus pais. Você não cuida, você não honra, né? Com a sua própria saúde, vou colocar dessa forma, você não cuida, você não zela. Será que você realmente está habilitado para cuidar do outro? Aproveitando esse gancho, Renan, eu comecei a minha fala aqui dizendo que um dos maiores problemas, né, subjetivos, emocionais do século é a depressão, é a ansiedade. Perfeito. Né? A gente não faz ideia, assim, no dia a dia, né, a gente não faz ideia de que a grande maioria dos problemas emocionais que as pessoas carregam hoje, elas trazem de traumas da família. Né? Então, assim, a importância, né, conectando as coisas, né, a importância de você ter um relacionamento de qualidade, né, dentro da sua casa, né? Porque a família, na realidade, ela é, para mim, pelo menos na minha visão, na minha percepção, é a base da sociedade, né? Se você quer ter bons cidadãos, boas pessoas, bons amigos, primeiro você tem que ter bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, boas mulheres, né? Por quê? No meu trabalho eu tive a oportunidade de fazer muito, e ainda faço, hoje em menor número, né, porque mudamos um pouquinho o foco, mas o atendimento a famílias, né, direito de família. Então a gente percebe que às vezes o advogado naquele momento ele trabalha menos como advogado e mais como psicólogo. Né? É verdade. Então ali você fica 15 minutos discutindo a parte técnica da coisa e você fica 40, 50 minutos ouvindo os problemas que levaram aquele relacionamento não dar certo, né? Os problemas familiares, com parentes e tudo mais. É assim que funciona. Pelo menos comigo foi assim. Se tiver algum outro colega de profissão ouvindo e que seja diferente, ótimo. Mas a minha experiência foi mais ou menos essa. Então, com o passar do tempo, a gente vai entendendo e vai percebendo que os traumas da infância, os traumas que você carrega do pai, da mãe, dos irmãos, é uma coisa que ele não acaba com o passar dos anos. O sujeito vai estar com 80 anos e se ele tiver problema ainda mal resolvido com o pai dele na infância, ele vai carregar com ele até o fim. Né? E isso acaba interferindo nas novas gerações. Com certeza. Né? Porque aquilo vai interferir na família que ele vai criar, na família que ele vai desenvolver, nos filhos dele, e acaba passando isso para os filhos também. Então, essa questão de você cuidar dos seus, de ter tempo para os seus, de
mostrar para os seus, né? Que eles são prioridade na sua vida, isso é muito importante. Isso agrega demais e isso muda vidas. E vou conectar, né? Quantas pessoas nós já não conhecemos nessa jornada que tinha como o cuidar dos seus o dar. Sim. Né? O dar. Vou cuidar deles, dando, né? Tá aqui. O material, ele é para utilizar com as pessoas. Mas o que é importante, pelo menos na minha visão de mundo, né? Conectando a visão de mundo do Lu e do João, o que é importante verdadeiramente, ó, a palavra importante verdadeiramente, são as pessoas. É a diferença entre preço e valor. Preço e Com valor. certeza. Com Aí, certeza. não, estou cuidando, toma aqui o tablet. Estou cuidando, toma aqui o celular. Estou cuidando, assiste uma TV. Estou cuidando, toma aqui um presente devido à minha ausência. Quantos cenários que a gente muitas vezes não vê, presencia, e aí vem as argumentações do mundo adulto, né? É que eu preciso trabalhar, né? Claro, todos nós, não é? Mas e o tempo que muitas vezes você tem em casa, e voltando, né, ao cuidar dos seus? Você está cuidando dos seus? Que, de novo, revisitando mais uma fala excelente que eu pude conectar nesse final de semana. Muitas vezes, seja seu filho, seja, sei lá, seu irmão, está chorando no quarto do lado. Muitas vezes, a depressão, muitas vezes... ou até esse pensamento mal alocado, vou colocar dessa forma, dentro de casa. está dentro da sua casa, mas você está muito cansado, porque você trabalhou muito ao longo do dia, não é? A correria é muito grande. A correria, vamos ser assim, cartas na mesa, tá? A correria incessante pelo ouro, vou colocar dessa forma, essa busca incessante pelo ouro. Gente, de novo, cara, ninguém tá falando de não ter aqui, tá? Graças a Deus, eu falo até por mim, tenho as minhas empresas, tenho os meus trabalhos, as coisas vêm acontecendo de uma forma muito abençoada, vou colocar dessa forma. E só que essa minha metanoia, né, vou colocar dessa forma, essa minha maneira de pensar diferente, ela veio e o resultado veio junto também a partir do momento que a gente colocou as coisas na ordem certa. Mas o que é interessante, Renan, não te cortando, é que uma coisa não exclui a outra. Exato. Exatamente. Uma Não complementa, necessariamente uma coisa porque não você- subsídio à outra. Não porque você está buscando, mas é qual o objetivo em buscar. E onde você vai aplicar aquilo que você conquistou. É esse o ponto. Material e financeiramente, entende? É a base, né, Lô? Aí é que está a diferença, né? Buscar o ouro pelo ter o ouro, de que sentido tem? Exato. Né? Agora, buscar o ouro para você poder bancar momentos bons com os teus, Exato. né? Isso é importante, faz parte, é necessário. Buscar o ouro para poder ter momentos bons com os seus. Então, primeiro momento é meio, não é fim. Exato. É meio, não é fim. Então já começa aí. Não é literalmente é meio. Para ter momentos bons com os seus. Só uma filosofia rápida. O que é a vida se não momentos? Uma grande somatória de momentos. Sim. Não é verdade? Aqui e agora não é o momento? É o momento. E estamos aqui e agora? E até porque momento é muito relacionado a tempo, né? Exato. Tempo não se compra. Então, você vê o quanto é precioso a gente muitas vezes pegar o nosso pensamento e depositar isso. E quando eu falo o depositar o pensamento, eu tenho uma reflexão que eu faço sempre sobre até a própria metanoia, né? Que é lugares, pessoas e conhecimentos. Sim. Quando eu falo lugares, né, eu já falei isso de uma outra forma, eu não estou falando só lugar, ambiente, eu estou falando lugar, pensamento. Então eu estou depositando meu pensamento na corrida do ouro. Por quê? Porque ou por quem? Para quem? Por quem? Como o Lu falou, uma coisa não exclui a outra, mas uma coisa dá fundamentação para a outra. É o que dá fundação. Ô Renan, a gente volta na Bíblia, cara. Sempre. É impossível servir a dois senhores. Opa! Você gostou dessa, Lu?
muito boa. Essa foi, cara. Não dá pra gente servir a dois senhores, cara. Não dá, né? E a gente sabe que, né, vou colocar dessa forma, né? Não entrar tanto, mas é impossível. É impossível. E aí a pergunta é, né? A quem eu tô servindo? Acho que esse é um outro ponto também que vale a pena fazer uma meditação. E assim, né, essa nossa discussão, né, essa nossa conversa cheia de provocações, né, vamos colocar assim, dessa forma. Provocações. Né, ela nos leva a... Vai até às 11, cara. Ó, só avisando, por isso que a gente começou mais cedo hoje, porque a gente sabia que isso ia acontecer, Vai né? até às 11, cara. Exatamente. Voltando, né, a pergunta original, Original, né? né? Lá de trás, né? O que você já passou por alguma metanoia? O que te faz, né, ter uma mudança assim de pensamento, né? Eu estava discutindo, conversando com a minha esposa essa semana, acho que no final de semana, né? E a gente estava falando de uma série de coisas e tal, e aí é lógico, né? Somos cristãos, invariavelmente nós trazemos algumas coisas bíblicas para a nossa discussão, né? E a gente estava falando sobre amor, o que é amor, né? Amor é um conceito, né? Amor, o que é? Para mim, assim, amor é ação, é atitude, né? Então, assim, o meu sentimento, de repente, para mim, o que significa amor não é o mesmo que significa para o Renan. Perfeito. Né? Mas nós temos um código, né? E que a gente consegue demonstrar o amor através das atitudes. O cuidado é uma delas, a atenção é uma delas, o zelo é uma delas, a manutenção é uma delas. Né? Então, dessa forma, você consegue demonstrar amor. E essas mudanças que a gente tem ao longo da vida, ao longo das experiências que nós temos, elas vão nos ensinando isso. Né? Aquilo que realmente tem valor, porque algumas coisas, a maioria das coisas da vida, elas têm preço. Né? Mas algumas têm valor. Né? Então a gente precisa saber diferenciar aquilo que é caro para você e aquilo que é precioso para você. Né? Aquilo que é precioso é aquilo que tem valor. Né? Então, se a tua família te custa muito, ela tem preço. Se a tua família é importante para você, ela é preciosa, ela tem valor. E assim tudo na vida, as amizades, os relacionamentos, o seu trabalho, né? Aquilo que você conquista, de repente uma formação acadêmica que você busca, que você quer, uma graduação diferente, um título diferente que você queira, isso tudo tem preço ou tem valor, né? Então eu acho que a primeira metanoia assim, da fase adulta, né, que a gente pode ter é essa diferenciação. Porque ela vai mudar a tua concepção daquilo que você quer, de onde você está, o que fazer, para onde chegar. Amor, valor, nasceu para mim no meio desse caminho a palavra constância e o quanto você tem de ações constantes para aquilo que é valor para você. Isso faz sentido. Sim. Uma grande coxa de retalho. Sim. E quanto a gente escuta muitas vezes das pessoas, né? Eu sempre falo, né? Tem pessoas com oratórias maravilhosas, né? Pessoas com falas incríveis, colocando, né, muitas aspas, verdades, falando do quanto é importante a família, o quanto é importante muitas vezes o servir, mas eu vou voltar no que o Lu colocou. Amor, posso colocar dessa forma? Amor é ação, não é isso? Exato. Então quantas pessoas exalam o amor, sejam em inúmeros contextos, tá? Pode pegar todo tipo de tema. Então quantas pessoas exalam esse amor, né? Falam lindamente, mas as ações são bem contrárias. E, gente, não estou julgando ninguém, até porque eu não tenho essa capacidade. O convite até aqui no Metanoia, explorando essa metanoia, a primeira metanoia, né? Vamos colocar assim, da fase mais adulta, é o quanto a gente faz isso, ou já fez isso. Né? Coloca a narrativa do amor em qualquer, né? Qualquer esfera, mas nossas ações elas são totalmente contraditórias.
Então é sinal que talvez a gente não ame tanto assim. E assim, colocando a palavra, o termo amor num sentido bem amplo. Sim, né? muito não, amplo. Não no sentido homem e mulher, não é isso, entendeu? No sentido do Você trabalho, pode- religião, Exatamente. tudo, pode conectar Exatamente. tudo, porque, gente, a gente não pode colocar debaixo do tapete, tem muitas pessoas, né, que exalam, né, um amor XYZ, até no contexto religioso, mas as ações é totalmente contraditórias. Isso, Renan, é uma coisa que a gente tem experimentado com uma força muito forte ultimamente, Sim. né? Porque assim, está na moda, né? Sim. Você tem um discurso forte, né, sobre vários assuntos, né? Geralmente aquilo que se hoje tem como politicamente correto, porém no final da história, a ação daquela mesma pessoa com aquele discurso inflamado, ela é extremamente oposta ao discurso, né? Então é assim, é o que os antigos falavam, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. Não faça o que eu faço. Né? Então assim, ouça o meu discurso e faça aquilo que eu falo, mas não necessariamente eu vou fazer aquilo que eu estou falando. Né? É o famoso no externo uma grande, né, chama, dentro uma faísquinha. A minha vozinha, ela falava assim, minha avó tinha os ditados assim muito doidos, né? Minha avó chamava isso assim, olha, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eita! Epa! Tá? Anota essa, João. Tá aí, você pegou aí essa daí. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Isso é ditado dos antigos italianos, né? Aquela coisa mais... Essa vai na descrição desse episódio, tá? Começa assim. Anotei já. Pode ser assim, a casca tá muito bonita, né? Mas o interior não é nada daquilo, né? O interior tá estragado e tal. Isso, gente, é do ser humano. Sim. Né? Nós não estamos aqui, eu pelo menos, de maneira alguma, estou aqui para apontar o dedo, mesmo porque se eu fosse apontar o dedo, eu seria o primeiro apontado. Né? Então, assim, mas isso é do ser humano. E a partir do momento que você consegue entender um pouco você consegue entender o outro. Legal. Né? Porque eu sou o outro também, e o outro é um pouco de mim. Porque todos nós somos a mesma essência, todos somos seres humanos, todos somos pessoas. Né? Quando a gente fala, esses dias a gente estava falando, eu ouvi alguém falar em empatia. Nossa, né? você leu meu pensamento. O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro, é você falar, puxa vida, eu estou criticando porque ele fez isso, mas eu no lugar dele faria o quê? Né? De repente eu faria pior. E olha, eu seria mais agressivo, eu seria mais assim, eu seria mais aquilo. E quando você se coloca nessa posição, você fala, puxa vida, né? Criticar, entende? Olha que exercício, posso aproveitar e fazer um exercício prático, literalmente. Claro. Foi transmissão direta. Foi ok? Telepatia. Exercício prático, né? Então vamos nós três olhar para essa xícara aqui agora, tudo bem? Perfeito. Só um exercício bem simples de empatia. A gente fez isso em segundos. Você fala assim, Renan, para de ser maluco. Não. O que a gente fez? Nós pegamos o nosso ponto de vista, certo? Exatamente. E olhamos para o mesmo local. Bem-vindo à prática da empatia. Só que eu só consigo ter essa disposição, né, de olhar para um outro ponto de vista se eu já busquei pelo menos um degrauzinho do autoconhecimento. Sim. Esse desenvolvimento, vou colocar dessa forma, porque é como o Lu colocou. Tá. E de novo, a provocação do metanoia é sempre pungente, vou colocar dessa forma. Então, qual que é, né? O quanto me incomoda olhar para o outro? Né? Olhar muitas vezes, o que eu faria na situação dele? Por que será que ele se comportou dessa forma? Por que será que ele age assim? Gente, isso foi para mim, logicamente dentro do contexto também da espiritualidade, foi a base que literalmente trouxe a fundamentação para mim, para eu literalmente honrar os meus pais. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre essa situação, porque Cortella fala, faça o melhor que você tem, com os recursos que você tem agora, não é assim? Exatamente. Para que em um outro momento, quando você tiver outros recursos, você possa fazer melhor ainda. E quando eu fundamentei isso, para mim ficou tão claro. Eu falei, cara, amo meus pais. 2, honro meus pais. Porque ao longo de toda a minha trajetória, eles fizeram o melhor no que eles têm.
E sem dúvida, quanto mais recursos eles tiverem, eles vão fazer melhor ainda. Eu iria um pouquinho além. Opa! Né? Nós estamos falando do Cortella, usando o mesmo exercício que você propôs. Tem uma outra pessoa que eu acho que, ao invés dela pedir para que nós olhássemos para a xícara, ela pediria assim: olhe nos olhos e enxergue através daquilo que você vê na lente dos olhos. Né? Esse cara passou aqui há muito tempo. Opa! Tá? Ele era Jesus Cristo. Amém. E ele nos ensina que, ao invés da gente olhar para a situação e para o problema, vamos olhar para o outro, nos olhos dele, e tentar enxergar aquilo que ele está enxergando. Porque o eu enxergar a xícara, eu vou depositar naquela ação as minhas experiências e aquilo que eu conheço. Perfeito. Né? A partir do momento em que eu tiro os olhos da xícara e olho para os teus olhos, por exemplo, eu busco enxergar o seu ponto de vista, com as suas limitações, com o seu conhecimento, até onde você consegue chegar. E é isso um pouquinho, pelo menos daquilo que eu entendo, que Jesus nos ensina. E podemos colocar em estágios? Sim. Estágio 1, a disposição de olhar no espelho. Exatamente. Estágio 2, a disposição de olhar para a xícara. Isso. Através do nosso ponto de vista, crenças hereditárias, crenças sociais, experiências. Estágio 3, olhar nos olhos. Quando a gente fala olhos, na realidade a gente está... É uma forma metafórica, né? De falar. Da mesma forma do espelho, xícara, olhos, né? Exatamente. Então, assim, esse é um exercício importante. E esse é um exercício, um dos maiores, que te traz metanoia, que te traz uma mudança de pensamento, de atitude, de ação. Precisa explorá-lo. Estágio 1, o espelho. A gente debruçou bastante. Estágio 2, a xícara, que a gente fez uma primeira referência de empatia. Estágio 3, qual é o caminho para esse estágio 3? Pois é, só tem um. Só tem um caminho. Né? Já concordo, porque eu acredito que é esse. Só tem um, e eu vou dizer por quê. Sempre lembrando que esse é o meu ponto de vista. Sim. Né? Primeiro, né, somos seres humanos, somos falhos. Sem dúvida. Cometemos erros dormindo, acordados, dormindo, de lado, de bruto, de qualquer jeito nós estamos cometendo erros, tá? Conosco e com os outros. Perfeito. Tá? Pecamos. Pecamos. Não existe o certo, né, aqui. Todos nós estamos em busca, né, da melhora, e essa melhora só pode vir através da busca, né, de uma melhora espiritual, vamos colocar assim, para não ficar muito clichê, tá bom? Perfeito. Bacana. Então, assim, como é que a gente chega no estágio 3 de ter essa capacidade, ou pelo menos de buscar essa capacidade de enxergar o outro, de ter empatia com o outro? Porque às vezes a palavra empatia, ela não atinge a profundidade que precisa, né? Conexão com uma palavra que o João já falou aqui? Eu já falei. Empatia é uma palavra leve para compaixão. Paixão. Então vamos lá. Olhar no espelho é o primeiro passo. Eu não sei se isso foi pro ar, se está no corte ou se não vai estar no corte. Né? Tudo aqui vai pro ar, cara. Até o meu espirro alguns minutos atrás. Tá, bacana. Então o João, não sei se estava gravando ainda, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? João 8,32. Vamos tentar fazer hermenêutica, né? Que é a interpretação disso que está sendo dito. O que é verdade? Quem é a verdade? Perfeito. Quem é a verdade? Esse é o ponto. Né? Então, partindo do princípio que esse é um podcast cristão, nós somos cristãos, sem dúvida, invariavelmente estamos abordando, né, esse tema sem querer ser clichê. A origem da palavra metanoia. Então, é assim, só há uma verdade, né? Uma verdade bíblica. E para nós, se a Bíblia para nós somos cristãos, é o nosso manual de fé e prática,
né? Então a gente só pode acreditar que Jesus Cristo, a vinda dele, a persona dele é a verdade. Né? Então somente através dele é que nós seremos libertos. Libertos do quê? Libertos do pecado, libertos do egoísmo, libertos dos nossos pensamentos mesquinhos, da nossa pequenez, libertos da prisão que nós temos, né? A partir do momento em que nós, com o nosso pecado, nos distanciamos de Deus. E o pecado é isso, né? É essa O distância, né? distanciamento, porque Deus ele não compactua com o pecado, não Sim. pode existir luz e trevas ao mesmo tempo. E é a gente que afasta da porta, né? Exatamente, a gente com as nossas ações, a gente vai se distanciando de Deus. Não que ele se distancie de nós nos distanciamos dele. Né? Com essa fala de que você falou que o pecado nos distancia de Deus, eu voltei lá no amor que você falou. Porque daí já vem a diferença que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Com certeza, com certeza. E aí Por isso que ele enviou Jesus, porque ele nos ama tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. E se me permite, né, colocar boas novas, correto? É isso aí, o Evangelho. O Evangelho. Então, só de a gente pegar essa conexão, né? O Evangelho, as boas novas, a verdade. Pô, nós estamos dando uma passeada. Não, aqui. tá tudo bem, uma grande coxa de bacana. retalho, cara. E ainda vou aumentar, vou colocar mais um quadradinho. Vamos ver se faz sentido, tudo bem? A narrativa nos trouxe até aqui, tudo bem? Tá ok. Posso colocar dessa forma? Concordam comigo? Pode ser? Sim. Quando a gente vai para o campo da ciência, eu preciso levar um pouquinho para o campo da ciência. Lógico. E vou fazer uma costura, vamos ver se faz sentido. Muito daquilo que nós colocamos como teoria, né? É teoria prática, não é assim que funciona? Tá. Sim. Teoria prática e alguém registra, certo? Metodologia científica. Aí nós temos algo que foi escrito, ok? Ok. E aí isso é revisitado por outras pessoas ao longo dos tempos, ok? E aí tem, né, algumas maneiras de ver ao longo dessa trajetória. Onde eu quero chegar? Então, do campo da ciência, tem esse contexto teórico escrito ao longo de um determinado tempo e revisitado. Pergunta. Eu vou colocar a palavra livro, tudo bem? Tá bom. Tá bom, beleza. Qual foi o livro que mais, posso colocar dessa forma, mais foi publicado, essa seria a palavra, ao longo dos tempos, em inúmeras traduções, certo? Posso colocar assim, inúmeras línguas, ao longo da nossa história. A Bíblia, e ela nunca ficou desatualizada. A Bíblia ela nunca ficou atualizada. Desatualizada. Não, nunca ficou desatualizada, desculpa. Nunca ficou desatualizada. É atemporal? Assim? Atemporal. Atemporal. Vê se faz sentido, só conectando com a sua fala. Com certeza. Então, se, né, vamos colocar dessa forma, quando traz esse contexto, né, da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estágio 3. Sim. Revisite o original. Exatamente. Não é? Exatamente. É um bom ou melhor caminho. Correto, Lu? É isso aí. O que você acha disso? Me bateu uma reflexão aqui, sabe por quê? Consulte o manual. Consulte o manual, porque, assim, você visita, certo? O mesmo livro, a mesma escritura, Sim. de uma outra forma, Sim. no culto. Perfeito? Eu visito o livro, visito a escritura, de uma outra forma, na missa. Perfeito? Só que a gente chega em uma verdade só, Você tá vendo? independente da forma. Eu na missa, você no culto, talvez o Lu acho que no culto também. Mas a gente chega em uma verdade, em um único amor. Esse é um exercício, talvez, Lu, para o terceiro estágio? Olhar nos olhos? Eu entendo assim, olha, o olhar nos olhos, né, o olhar com profundidade para o outro, ele só é possível através da busca
por um dos grandes ensinamentos de Jesus, né? Que é amar o próximo como a você mesmo. Nós até tocamos nesse assunto ontem, numa conversa que não tinha nada a ver Exatamente. Com certeza. né? Nós abordamos assim, de forma bem pincelada esse assunto. Né? Porque assim, de uma forma geral, nós seres humanos estamos tão absorvidos com os nossos problemas, com as nossas situações, com o nosso ponto de vista, com a nossa verdade, né? Que nós não paramos e nem queremos parar às vezes para enxergar a verdade no outro. Exatamente. Né? É só através dos ensinamentos de Jesus e buscando essa proximidade, né, com o divino, com Deus, com Jesus e tudo mais, que a gente consegue fazer esse exercício. Caso contrário, pelo menos esse é o meu ponto de vista, a gente não consegue. Né? E como é que você faz isso? Né? Através da empatia, através da compaixão, através do relacionamento. Como que você consegue fazer isso? Né? É amando o próximo como você ama você mesmo, mas eu me amo. Muita gente não se ama. Olha aí, caímos. Muita gente não se ama, porque se autodestrói, faz tudo que é ruim para ela e para quem está ao redor dela, para o físico dela, para o espiritual dela, está buscando só a autodestruição. Tá vendo quanto ficou desafiador agora o terceiro estágio? Então, assim, ele é muito mais complexo. Sem dúvida. Né? Ele é muito mais complexo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o outro como ama a ti mesmo. Mas se eu não me amo, até porque eu posso falar que eu me amo, mas de novo, falo que amo, falo de amor, mas as minhas ações vão contra essa situação, eu não consigo acessar o terceiro estágio. Inclusive, a minha atitude, ela depõe contra, muitas vezes, o meu próprio corpo, né? Sim. O meu próprio bem-estar, eu tenho uma ação autodestrutiva. Aí chega no ponto, o nosso corpo é templo de Deus. A gente destrói nosso corpo, a gente está destruindo o templo de Deus. Aí eu vou conectar, pegar nossa coxa de retalho e jogar na mesa. Tudo volta às nossas ações constantes. Sim. Com base naquilo que nós acreditamos. Então, para todas as esferas da vida, da espiritualidade, do trabalho, da família, né? A gente se depara com muitas situações e nós somos gente, vamos colocar dessa forma. Sim, a gente vem trabalhando isso todos os dias para que a nossa fala esteja conectada com as nossas ações. Eu acredito que assim, né? Eu fiz uma brincadeira de estágios rápido aqui. Assim eu acredito que é o melhor caminho para a gente chegar no terceiro estágio. E é tão legal, cara, que Deus dá o benefício da dúvida pra gente. Ele dá. Ele fala ali o tudo posso, mas nem tudo me convém, porque ele dá o livre-arbítrio pra gente. Talvez seja uma das maiores coisas que Deus nos deixou. O livre-arbítrio e a liberdade. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Por quê? A hora que você faz aquilo que você pode e você descobre que não convinha fazer, vem a conversão, vem a metanoia, vem a transformação, vem tudo que a gente pode chamar de mudança. Vou tentar, tá? Mas qual é a liberdade? De uma forma geral, agora eu estou só fazendo um outro momento de provocações. Eu tenho a liberdade de usar aquilo que eu quiser, de fazer aquilo que eu quiser, né? Vamos colocar dessa forma, né? Então, a liberdade. Posso fazer. Mas o quanto dentro dessa liberdade você está preso? É assim, quando Paulo, esse ponto. Quando Paulo falou, quanto, né? Quando Paulo colocou essa situação, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. É interessante a gente saber. Eu não me lembro agora, mas é interessante a gente saber qual foi o contexto. Né? Isso é muito importante, a gente amarrar o texto bíblico no contexto. Sem dúvida. Real, né? Agora sim, até onde eu posso, né? Aí a gente volta para uma outra questão importante do ser humano, que é a filosofia, né? Sim. E para gente que gosta de filme, né? Que gosta disso, eu acho que assim, um dos marcos no cinema, e falando assim de metafísica e falando de filosofia, é a trilogia, agora a quadrilogia, que o último filme foi horrível, do Matrix.
Foi. né? Opa, fazendo referência aqui, de novo, né? Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll deu origem aí ao Matrix. Exatamente. Siga com ele. Então, assim, até onde aquilo que você vê e acredita é real, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, né? O que é a verdade, né? Porque a busca é sempre da verdade. Sim. Não é isso? Exatamente. Então lá no Matrix, qual que é a busca do Neo, qual que é a busca do Morpheus, né? Inclusive é interessante saber quem é o Morpheus também, né? O Senhor dos Sonhos, né? Então... O Senhor dos Sonhos te convidando para acordar ou continuar dormindo. Então, assim, é muito interessante isso, até onde vai, porque aí a gente entra num campo filosófico, sim, né? De conhecimento, de autoconhecimento, de busca do autoconhecimento, de busca da realidade, de percepção, né? Do que realmente é, do que não é. Então, assim, é muito interessante. Se a gente fosse, de repente, eu não esteja capacitado, né? Não tenho a competência técnica para discutir isso. Sempre muito humilde. Mas é assim, é muito interessante isso, né? E o que é bacana é você... Sabe o lance do só sei que nada sei? Eu acho que é assim... Nos coloca em outro estágio, né? É assim, a partir do momento que você busca conhecimento, e conhecimento secular, vamos colocar assim, conhecimento da física, né? Daquilo que é aquilo, não necessariamente está conectado com sabedoria. O grande desafio é você trazer o conhecimento, trabalhar esse conhecimento e desenvolver a sabedoria. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque, olha, eu francamente, eu conheci pessoas com formação acadêmica estratosférica, pessoa com 3, 4, 5 pós-doutorado e que eram pessoas, seres humanos horríveis. Pessoas horríveis. E conheço também muita gente humilde que não sabe escrever, que são seres humanos sensacionais. Vê se faz sentido. Para o conhecimento, disciplina. Para a sabedoria, desafio. Por que não falar em problema? Desafio, né? Atitudes, né? Porque, perseverança. Exatamente. E isso tudo nasceu, Resiliência. né? A gente puxou o gancho aí do Matrix, né? A gente fez. Você sabe que aqui a gente vai do Marvel, explora um pouquinho. A gente vai puxando vários assuntos aí, né? Que são contemporâneos nossos. Exatamente. Né? Que a gente tá no nosso dia a dia aí. E Lu, então isso é muito importante, sabe? Você ter essa consciência, ter essa percepção. E o conhecimento acadêmico, ele não te traz isso. Né? Ele te traz condições de resolver cálculos, por exemplo, de levantar um prédio, de fazer uma série de coisas, mas isso não te torna uma pessoa melhor. É inteligência, né? Posso colocar assim, de certa forma, né? Talvez tá não, pegando mais um não, quadradinho. porque no contexto filosófico, inteligência é a capacidade de você se relacionar. Tá. Então, você pega mais recursos. Conhecimento Posso colocar dessa forma? técnico. Mais recursos. Isso. Mais recursos para colocar dentro da sua caixinha da inteligência. Inclusive fazendo um gancho aqui com o João, houve uma época que era moda na televisão passar aqueles programas de abordagem policial, não sei se vocês lembram. Lembro. Os caras botavam as câmeras. Eu era criança, eu adorava esse tipo lá. Então, puxando o seu gancho, você pode ver que toda vez que eles iam atender uma briga, o policial nunca falava que a ocorrência era uma briga, ele falava era uma ocorrência de desinteligência. Sim, perfeito. Correto? Então aí vem embasar aquilo que você falou, que inteligência filosoficamente é o bom relacionamento. E até se me permite, a gente sabe que se deixar hoje a gente vai até... meio-dia, já não vai até às 11 mais não, vai até meio-dia. Às 13. Confesso. O assunto tá maravilhoso. O Lu trouxe, não sei se você percebeu, mas o Lu trouxe a metanoia dele já dentro do contexto. Já, ele trouxe a Ele história. já chamou a pergunta, já respondeu, já chamou a história. Confesso, meu amigo e amado irmão, a gente adoraria ficar aqui mais algumas horas, né, João? Mas a gente tá quase chegando aí na reta final, certo? Temos
meia hora ainda? Meia hora ainda? Não, a gente gostaria realmente de ter muito mais tempo. Mas a gente está chegando perto do final desse mais um momento de metanoia, certo? Certo. E assim, antes de mais nada, meu irmão, ou melhor, antes de mais nada, João, você esqueceu do detalhe. O detalhe, pequeno, grande detalhe. Isso, exatamente. De no canal, deixar o like. Vocês me deixam assim, eu olho pra lá, eu olho pra cá. E apertar o sininho. É que assim, ó, ganhou aquele gás, ganhou aquele gás. Pô. E como um bom comunicador, pelo menos tento cada vez mais, né? A gente vai sempre mantendo o fluxo do time para poder, sabe, dar aquela encaixada, entendeu? Vamos ver se faz sentido. Vamos ver. Vamos faturar então. Vamos faturar, patrão. Ô, louco, ô, presidente. Mas, irmão, meu querido presidente, o Lu é um grande irmão mesmo. Falo que foi um presente que a vida me deu. E é um prazer Prazer é meu. ter dividido esse momento com você. Muitíssimo obrigado, de verdade. Grande João, sempre. Grande Renan, grande Lu. Hoje o trem foi forte, bicho. Hoje, vamos voltar na frase da sua avó? Vamos. Pode falar ela de novo, por gentileza? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Eu vou conectar Isso aí. Vou conectar essa frase e posso fazer aquele fechamento do Metanoia? Claro, com certeza. Por fora, Bela viola. por dentro. Pão bolorento. E hoje, né, o Luge até trouxe nosso fechamento no meio. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre acabo aqui, mas eu vou deixar uma provocação nesse final do Metanoia. O quanto da sua liberdade é liberdade e o quanto da sua liberdade te prende. Isso é Metanoia.